Vamos conversar aqui então sobre uma ferramenta que é essencial para o controle no regime de competência, que é o DRE. Já tinha dado um spoiler para vocês ali, né, sobre o termo DRE, que estava relacionado ao regime de competência, mas vamos entender um pouquinho mais sobre o que significa essa sigla então. DRE, tá, é a sigla para demonstrativo de resultado do exercício. Então, basicamente, é o meu resultado, o meu desempenho financeiro e um determinado exercício, um determinado período. Esse período ele pode ser mensal, trimestral, anual. Lá no nosso Power BI a gente vai conseguir configurar também esses horizontes temporais, mas aqui é o resultado de um determinado exercício e um determinado período, que no nosso caso aqui a gente vai controlar mensalmente lá nos nossos arquivos. Mas na prática, para que serve esse DRE? Então não sei se vocês já viram o DRE, a gente vai passar agora pela estrutura dele aqui, mas basicamente o que o DRE nos traz? Ele traz lá a nossa receita, ou seja, tudo que eu ganhei em um determinado período, né? Todos os ganhos que eu tive em um determinado período. Então lá na nossa linha superior eu vou ter a minha receita, que é tudo que entrou, e a partir desta receita eu vou descontando alguns gastos. Vou descontando linha a linha uma série de gastos, né, uma série de categorias de gastos. Essa minha receita ela vai se transformando, né? Então eu tenho uma receita bruta, a gente vai ver que ela vai virar receita líquida depois que eu descontar algumas coisas. Vou ter mais descontos até eu chegar lá na última linha do DRE, que é o meu lucro líquido, que é efetivamente qual foi o resultado daquele período, o que efetivamente sobrou naquele período, que é o nosso lucro líquido. Vamos falar um pouquinho então sobre esses conceitos agora de DRE, de receita bruta, receita líquida e lucro líquido. Trouxe aqui também, antes da gente passar ali para a estrutura do DRE, algumas justificativas, né? Alguns pontos ali para as quais o DRE é utilizado, né? Então, bom, para que serve efetivamente o DRE? Eu listei 3 aqui pra gente, tá? A principal forma de avaliar o resultado de uma empresa, lembrando que quando a gente fala de resultado, a gente está falando de regime de competência, que eu quero ver ali o quanto eu fiz naquele período, naquele exercício. Não me importa quando vai entrar esse dinheiro ou quando esse dinheiro vai sair. O que importa é o fato gerador, né, que a gente conversou no último vídeo. Permite análise por tipo de despesa e o impacto no lucro. Permite analisar a evolução da relação receita e despesa. Então, o DRE é essa ferramenta financeira para eu conseguir analisar como que estão meus gastos e as minhas entradas, né, as minhas entradas e saídas, de acordo com o tempo, a partir dessa ferramentinha aí que a gente vai entender como que ela está estruturada. Vamos lá então, que nem eu comentei para vocês, a gente vai partir lá em cima da nossa receita bruta de vendas, ou seja, tudo que entrou. Receita bruta de vendas é absolutamente tudo que entrou. Cara, eu tenho um negócio, eu comercializo livros, eu ganho com aluguel, eu ganho também na venda de matrícula, enfim. Tudo isso é a receita do teu negócio. Tudo vai entrar na receita bruta de vendas. Então a receita bruta é bem simples, é absolutamente tudo que entrou sem nenhum tipo de desconto. Em cima dessa receita bruta, eu posso ter algumas reduções, né? Ou seja, eu posso pegar essa receita bruta e descontar algumas categorias específicas para a gente chegar lá na nossa receita líquida. Então, nota que o DRE começa o geral, né? O global, ou seja, tudo que eu ganhei. A partir do que eu ganhei, a gente vai descontando vários itens até chegar lá embaixo no lucro líquido, que foi o que eu comentei para vocês, né? Que é o saldo do meu período, o que sobrou no meu período. Bom, receita bruta, tudo que entrou. O que é a receita líquida? A receita líquida vai ser a minha receita bruta de vendas, descontado desses itens todos aqui. Quais são esses itens? Descontos, devoluções e impostos sobre venda. Vamos pegar um exemplo prático aqui para a gente entender esses conceitos. Vamos supor que eu tenho lá a nossa... É uma loja, né? E aí a minha loja, que vende brinquedos, ela tem uma receita bruta de R$2.000. Então, sei lá, eu vendo brinquedos a R$200 e eu vendi 10 brinquedos em um mês, né? Que vai ser o nosso exercício, nosso período, vai ser um mês aqui no nosso caso. Então, receita bruta de vendas, R$2.000. Beleza, mas algumas pessoas vão comprar esses brinquedos à vista, eu vou dar um desconto para elas. Então, bom, quem compra à vista ganha um desconto de 5%. Outras pessoas vão ter o brinquedo quebrado e vão querer pedir a devolução desse brinquedo, vão querer entregar esse brinquedo, daqui a pouco pedir um reembolso ou pedir alguma taxa ali em troca. E eu também vou ter impostos sobre a minha venda. Vamos supor que eu vendo esses brinquedos online, eu posso vender para outros estados, enfim, posso ter uma venda ali em que vai exigir o pagamento de frete e vai incidir um ICMS, por exemplo, que é o imposto sobre a minha venda. Beleza.
Então a minha receita bruta vai ser os meus 2.000, que é a receita total, o quanto eu ganhei total num período em específico. Mas esses 2.000 eu vou tirar os descontos, as devoluções, os impostos sobre venda e vou chegar na minha receita líquida. Então vamos supor que eu tinha 2.000, vamos supor que esses gastos todos aqui foram de R$300 e eu chego lá numa receita líquida de R$1.700. Então R$1.700 seria a minha receita líquida de vendas. Então receita bruta, tudo que entrou. Receita líquida é tudo que entrou, menos descontos, devoluções e impostos sobre venda. Ah, mas Felipe, o meu negócio não tem isso. Não tem desconto, não tem devolução e eu não pago nenhum tipo de imposto sobre a venda de produto. Legal, então o nosso DRE para o teu negócio vai partir direto da receita líquida de vendas. Eu vou enfatizar bastante aqui no vídeo que essa estrutura que a gente está acompanhando junto aqui é a estrutura mais formal do DRE, né? Então é uma estrutura mais genérica que vai valer para todos os negócios. Lá no nosso Power BI a gente vai conseguir personalizar essa estrutura de acordo com o modelo de negócio de vocês. Então aqui eu estou trazendo alguns conceitos que talvez não se apliquem para todos os negócios, né? Ou talvez o teu negócio seja muito simples a ponto de eu querer controlar devoluções, imposto sobre venda, enfim. Talvez não seja tão necessário entrar nessas nuances, mas para quem acredita que faz sentido, essa é a estrutura padrão, mas nada impede de vocês também entrarem aqui direto na receita líquida ou personalizarem algumas categorias aqui que não estão listadas aqui, né? Eu posso ter algum outro tipo de desconto, daqui a pouco alguma taxa que eu tenha que pagar, que vai também descontar da minha receita bruta. Então, receita bruta, tudo que entrou. Receita líquida de vendas é a minha receita bruta, menos esses descontos, esses impostos sobre venda, né? Menos gastos com devoluções, enfim, tudo isso vai entrar nesse desconto para a gente chegar na nossa receita líquida. Então, beleza, parti da receita bruta, fiz os descontos e cheguei na minha receita líquida. E aí, assim, a gente vai entrar agora num conceito um pouquinho mais detalhado, mas que é legal da gente discutir sobre. Dentro aqui, abaixo da minha receita líquida, no caso, eu vou descontar algumas categorias ali. Então, eu vou descontar despesas e custos. Então, vamos diferenciar o que é custo e o que é despesa. Custo é tudo aquilo que está diretamente atrelado à minha produção, né? Ou diretamente atrelado ao serviço que eu estou prestando. Então são coisas que têm uma relação direta com a minha produção. Despesa são gastos indiretos, ou seja, não estão diretamente atrelados à minha produção. Então, nessa linha abaixo da minha receita líquida, eu vou incluir os meus custos. E esses caras aqui são custos variáveis que a gente chama. Por que eles são custos variáveis? Porque eles estão, quanto mais eu vender, maior vai ser os custos que eu vou ter aqui. Então vamos entender um pouquinho cada um desses três conceitos aqui. Aqui eu tenho CMV, CPV e CSP. Os três são custos variáveis e vocês vão ter que entender quais desses custos se adequam ao negócio de vocês. Eu tenho um CMV, eu tenho um CPV ou eu tenho um CSP? Como que a gente vai determinar, né, qual dessas três siglas vai se aplicar ao negócio de vocês? Primeiro deles, custo de mercadoria vendida. Então, se há um custo, está diretamente atrelado à minha produção. Por que mercadoria? A gente fala de mercadoria, todo aquele produto final que não sofre algum tipo de transformação, aquela matéria-prima que não sofre uma transformação. Então vamos voltar lá para a nossa loja de brinquedos em específico. Eu tenho uma loja de brinquedos, eu compro o brinquedo pronto de uma indústria, então a indústria vai lá e fabrica brinquedos, ela me vende o brinquedo pronto e eu vou pegar esse brinquedo pronto e vou vender para o cliente final. Então qual é o meu trabalho? Eu pego uma mercadoria pronta e revendo para o cliente final com uma margem, né, com um preço maior do que eu paguei. Eu não tive nenhum tipo de transformação de matéria-prima. Eu peguei aquilo pronto, comprei de uma fábrica e vendi. Isso a gente chama de mercadoria, né? Então é tudo aquele produto, né, aquele item final que não tem nenhuma transformação de matéria-prima, né? Não tem nenhuma transformação industrial ali. Então mercadoria vai se aplicar a lojas, vai se aplicar, por exemplo, a restaurantes, né? Então restaurante, eu compro lá os meus ingredientes, eu compro a minha matéria-prima, mas eu faço uma montagem ali, não faço nenhum tipo de transformação efetiva e depois vendo isso para o meu cliente final. Então também a gente vai chamar de CMV, por exemplo, um hambúrguer. A venda de um hambúrguer vai entrar também aqui como CMV. Então, essa categoria aqui toda de custo, né, são itens variáveis, né, são custos variáveis aqui dentro que vão depender diretamente ali das minhas vendas. Então, vamos voltar de novo a esse exemplo do hambúrguer para entender quais são os custos que entram aqui dentro. O que seria um CMV de um restaurante, por exemplo? Seria a matéria-prima, né, seriam todos esses ingredientes. Então, no caso do hambúrguer ali, eu posso pensar no pão do hambúrguer, no alface, no tomate, no queijo. E por que isso são custos variáveis? Porque quanto mais hambúrgueres eu vender,
mais pães eu vou comprar, mais alfaces, mais tomates, mais queijos, mais carnes e assim sucessivamente. Então isso aqui entra como um custo variável, porque quanto mais eu vendo, mais insumos eu tenho que comprar. Então, justamente aqui é legal vocês entenderem essa mentalidade do custo variável, porque quanto maior for a minha receita, esse meu custo variável também vai seguir junto. E a gente vai ver depois que vai ser um indicador muito legal da gente controlar para tirar conclusões financeiras em cima dele. Então ficou claro o que é CMV? CMV são empresas que vendem mercadorias, ou seja, produtos que não sofreram nenhum tipo de transformação de matéria-prima, e aí são os custos variáveis dessa mercadoria, que vai ser daqui a pouco a embalagem, vai ser ali os insumos, a matéria-prima, enfim, tudo que está ali diretamente atrelado à produção, né? Tudo que é custo. O que é CPV? O CPV segue a mesma ótica do CMV, só que aqui a gente está falando de produto e não de mercadoria. Então tu vai olhar para o teu modelo de negócio e vai pensar, nossa, eu vendo um produto ou uma mercadoria? O que seria um produto? Um produto é tudo aquilo que sofre transformação. Então eu estou falando muito mais de indústria aqui. Então vamos pegar uma indústria de aço, por exemplo. Ela pega uma sucata metálica, né? Pega lá uma sucata, passa por um processo de transformação e transforma essa sucata em materiais finais lá. Pode transformar em barras de metal, em pregos e assim sucessivamente. Então ela está vendendo um produto. É um CPV que a gente chamaria. Então todo o custo ali de sucata, né? Todo o custo envolvido de insumos para a produção dessas barras e desses pregos entra como CPV. Por quê? Porque essas matérias-primas elas estão diretamente relacionadas com a minha receita, né? Então, quanto mais pregos eu vender, mais sucata, por exemplo, eu tenho que comprar. Então, é um custo variável que está diretamente atrelado à minha produção e é um produto e não uma mercadoria, porque está passando por um processo de transformação industrial. Então, notem que aqui é um conceito bem detalhista, mas é legal a gente se ater a esses termos. E o nosso último termo ali é o CSP, que é o custo do serviço prestado. O que vai determinar esse custo do serviço prestado? De novo, modelo de negócio. Tu vende mercadorias? Não. Tu vende produtos? Não. Tu presta algum serviço? Sim. Então, o meu negócio é uma prestação de serviço. Então, aqui eu estou falando de salões de beleza, aqui eu estou falando de clínicas veterinárias, aqui eu estou falando de escritório de advocacia. Tudo isso entra como um CSP, porque eu não vendo nada, não vendo uma matéria-prima. Eu estou prestando um serviço para o meu cliente final. Bom, legal, mas o que entra então como CSP? O que é o custo variável de algum serviço que eu estou prestando? Vai variar também de negócio para negócio. Vamos pegar um salão de beleza. Eu sou dono de um salão de beleza. Eu atendo meus clientes lá com manicures contratadas. Para cada cliente que uma manicure atende, ela me cobra R$20. Então o meu CSP, o custo do meu serviço prestado é de R$20. Porque eu vou atender um cliente, meu custo vai ser de 20. Eu vou atender 2 clientes, vai ser de 40. 3 clientes, 60, e assim sucessivamente. Então ele é um custo variável e é de um serviço, né? Porque não está envolvendo nenhum tipo de produto, né? O que eu estou fornecendo, eu estou prestando um serviço. Então esse é meu CSP, que seria o custo do meu serviço prestado. Outros exemplos, bom, daqui a pouco num escritório de advocacia, a hora que eu pago para o meu advogado atender um cliente, por exemplo, poderia também entrar como um CSP. Então, ou uma empresa de limpeza, de produtos de limpeza, eu forneço ali um serviço de produto de limpeza e aí eu limpo os sofás. Para cada sofá que eu limpo, eu preciso utilizar um tubo lá de algum produto de limpeza em específico. Esse tubo custa R$100. Então, prestei um serviço, gastei R$100. Limpei 2 sofás, gastei R$200. 3 sofás, R$300, porque eu vou aumentando também a minha quantidade de tubos que eu utilizo. Isso é CSP, porque eu estou prestando serviço de limpeza e aí esse serviço de limpeza vai incluir custos variáveis para cada serviço que eu prestar. Então aqui, CMV, CPV ou CSP vai depender do nosso modelo de negócio. Então vocês vão olhar para o modelo de negócio de vocês, entender se vocês vendem uma mercadoria, um produto ou um serviço e dizer, bom, não, beleza, lá no meu DRE vai estar CSP, ou não, lá no meu DRE vai estar CMV. Só questão de nomenclatura e os itens que a gente vai classificar nesses caras aqui vai depender ali, né, se é um custo, né? Então se for relacionado com a produção, e ele vai ser sempre um custo variável, né? Matérias-primas, horas de funcionário, né, caso estiver atrelado a isso, enfim, e assim sucessivamente. Então fechamos aqui essa primeira parte do DRE e no próximo vídeo a gente discute a estrutura abaixo ali do nosso custo variável, entrando ali mais no lucro bruto e todas as despesas que entram até a gente chegar no nosso lucro líquido na última linha do nosso DRE.